tudo bom com vocês? Eu sou a Aline e hoje eu tô aqui para conversar com vocês mais um pouquinho sobre o despertar espiritual. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje é porque eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que estão acompanhando os vídeos e falando assim pra mim que queria parar, que não queria continuar a estudar espiritualidade, queria desistir do despertar porque muita coisa começou a acontecer, muitas perdas, os sintomas que às vezes estão incomodando. Queria saber como que faz para parar, para voltar atrás, para não continuar esse processo, se tem como, se não tem. Então hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, eu já tinha falado nos outros vídeos que o processo de despertar, ele não é fácil. É um processo muito complicado, porque sim, nós vamos perder pessoas, nós vamos perder coisas, nós vamos nos afastar de situações, de lugares. A nossa vida vai virar uma bagunça, né? Igual eu já tinha falado pra vocês sobre a arrumação do armário, né? Vai virar uma bagunça pra depois se organizar. E é assim mesmo. Não dá pra gente apertar o botãozinho de pause e dar um tempo, não dá pra gente voltar atrás, não tem como. A gente tem que passar por isso, a gente tem que enfrentar essas coisas, a gente precisa se preparar para elas, né? Então, hoje eu vim falar com vocês sobre essas mudanças que podem acontecer e que a gente tem que estar preparado. Eu sei que é difícil, que a gente às vezes quer desistir, quer voltar atrás, mas lá na frente a gente percebe que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, que a nossa vida é outra depois do despertar espiritual. Então, uma das coisas que me queixaram, que a maioria das pessoas me queixaram, foi o afastamento de outras pessoas, a perda de pessoas. Perda de amigos, perda de colegas de trabalho, perda de relacionamento. Não perda no sentido de morte, mas perda de se afastar mesmo. Por que isso acontece? Como enfrentar isso? Porque às vezes a gente vai se sentir um pouco sozinho, né? Então é o seguinte, quando você começa a estudar o autoconhecimento, quando você começa a olhar para dentro e se conhecer, automaticamente você vai conhecer a espiritualidade, porque a espiritualidade ela está dentro de você, ela faz parte de você. Consequentemente, você vai começar a estudar, você vai começar a querer entender as coisas que estão acontecendo e a sua consciência ela vai começar a se expandir. E quando isso acontece, automaticamente a gente eleva a nossa vibração. O que é a vibração? Tudo é energia. Todos nós emitimos vibrações, sentimentos, pensamentos, tudo isso é vibração, né? Uma pessoa que ela reclama muito, ela tá vibrando baixo, né? Ela tá vibrando na reclamação, na negatividade. Uma pessoa quando ela é positiva, quando ela quer melhorar, quando ela busca conhecimento, quando ela é feliz, quando ela é grato, ela já tá vibrando um pouco mais alto. Ela tá emitindo uma vibração melhor. Tem uma escala de vibração, de sentimentos que eu quero trazer pra vocês. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre vibração e vou mostrar pra vocês essa escala, como que funciona essa questão da vibração e as frequências que a gente emite de acordo com o sentimento interno. Então, o que acontece? Semelhante atrai semelhante, é o imã, né? Tudo aquilo que você emite, você atrai. Então, quando você tá vibrando baixo, quando você tá na negatividade, na reclamação, você tá se vitimizando, sofrendo, né? Achando que tudo que acontece é pra te desmotivar, é pra te fazer mal, que você é a vítima, você vai atrair pessoas nessa mesma vibração. Pessoas que também são assim, mais ou menos parecido com você. Então, quando você começa a buscar o autoconhecimento, começa a expandir sua consciência, começa a ser mais grato pelas coisas que acontecem com você, independente se são boas ou ruins, eu costumo dizer que nada é mal, nada é ruim, tudo que acontece é pro bem, tá? Lá na frente a gente vai ver que aquilo foi melhor. Às vezes na hora a gente reclama e fala, meu Deus, mas por que isso acontece comigo? Por que só comigo? Que não sei o quê. Mas daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar, olha, se não fosse aquilo que tinha acontecido, eu não seria assim hoje, eu não estaria aqui hoje. Então nada é pro mal, tudo é pra nossa evolução, independente se aquilo te faz sofrer ou te deixa feliz. Então, quando você começa a buscar o conhecimento, a espiritualidade, você eleva um pouco a sua vibração, porque você está expandindo a sua consciência, você já está vibrando melhor. O que vai acontecer? Você está vibrando aqui. E aquelas pessoas que você convivia, está vibrando aqui.
né? Então vocês não bate mais, entendeu? Não choca mais. Então a tendência é que se afaste para que pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você se aproximem de você. Isso é uma lei do universo, gente. Não tem como fugir disso. Então, relacionamentos que às vezes terminam, que as pessoas não conseguem mais ficarem juntas, acontece por isso. Quando você está começando a despertar, né? E a outra pessoa não, às vezes a outra pessoa quer viver lá no mundinho material dela. Então vocês vão meio que dar uma diferençazinha de vibração e isso não vai dar certo. Você vai sentir necessidade de se afastar. E até mesmo aquela pessoa vai querer se afastar de você, porque existe uma coisa que as outras pessoas elas não conseguem suportar a felicidade do outro, né? A alegria do outro. Então quando ela vê que a outra pessoa tá muito bem, a tendência é ela se afastar. Então isso é normal. Isso acontece com relacionamento, com amigos, com colegas de trabalho, com pessoas da sua convivência no geral, tá? Mas isso, gente, isso não é pra sempre, isso é um tempo. Até aquelas pessoas começarem também a fazer esse trabalho de interno, de autoconhecimento e começar a elevar a vibração delas, tá? E aí vai acontecer uma aproximação novamente, elas vão te procurar, né, pra querer saber o que tá acontecendo, o que aconteceu com você e elas viram. O que eu posso falar é o seguinte, não sofram, sabe? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar não sofrer por isso, porque é o melhor, tanto para nós quanto para aquelas pessoas, sabe? E esse afastamento, ele não é eterno, né? Não é uma coisa que vai ser para sempre. E não é uma coisa definitiva, né? A gente continua convivendo com essas pessoas. É uma coisa que foi muito difícil para mim, e eu creio que é muito difícil para todo mundo, é a questão do desapego, né? Desapegar, deixar ir, né? Pessoas e coisas. A gente se apega porque a gente acaba colocando muita expectativa naquelas pessoas. E às vezes não é uma coisa que vai ser recíproca. Então a gente tem que entender que as únicas pessoas que são extremamente importantes para a nossa vida somos nós mesmos. Que os outros, eles só agregam, mas eles não dependem de nós e nem nós dependemos deles para viver. Isso tudo acontece também com o emprego. Você vai sim, talvez, tá? Não é para todos, depende do que você está vivendo. Acontecer sim de perder emprego. Ou de você ser demitido, ou de você mesmo pedir demissão, ou porque você não está mais conseguindo conviver com aquelas pessoas que trabalham com você. Isso também é assustador, porque a gente fica desesperado pensando como eu vou fazer para sobreviver agora, né? Nesse momento de pandemia, não tá tendo muito emprego. Então a tendência é se desesperar. Porém, o universo não nos desampara. Se ele está te tirando de um emprego, saiba que é porque outro muito melhor está por vir para você. Então, tenha calma, tenha paciência, confia que tudo vai se encaixar e tudo vai dar certo. E essa questão do emprego também ela acontece porque quando a gente começa a se alinhar, né, naquilo que a gente naquilo que a gente veio fazer, a tendência é o universo nos colocar rumo ao nosso propósito, rumo à nossa missão de vida. Então, a gente vai sim desviar de um caminho e de um planejamento que nós fizemos durante toda a vida para poder se encaixar naquilo que a gente realmente veio fazer aqui. Porque os nossos planos daqui, dessa existência, não são os mesmos que foram planejados para nós. Né? É aquele negócio, né? É no tempo de Deus, não no nosso. Essas coisas, esses afastamentos são limpezas que são necessárias tanto para a sua vida quanto para a vida das outras pessoas que você convive. Outra coisa muito comum da gente perder nesse processo de despertar é interesses. Interesses em assistir televisão, por exemplo, ver TV, séries, jornais, notícias. Eu não assisto mais jornal, já faz muito tempo, porque é só negatividade, é só coisa ruim. Então, interesses em assistir certos tipos de filmes, certos tipos de séries, barulho, muito barulho, às vezes ambientes que a gente sempre frequentou, às vezes a gente perde o interesse de ir, porque a gente já não sente muito bem nesses lugares assim. Como eu já falei nos vídeos dos sintomas, a gente também perde interesse por certos alimentos, por certas bebidas. Então, a nossa vida muda completamente, o nosso ser muda, os nossos hábitos, eles mudam. Outra coisa muito importante que eu gostaria de conversar com vocês, porque isso acontece muito comigo, e às vezes eu me sinto mal com isso, mas eu aprendi que é normal,
As pessoas à nossa volta, elas começam a achar que a gente virou Buda, que a gente virou Jesus Cristo, que a gente não pode mais fazer nada de errado, que a gente tem que ser um santo. Você não pode mais estressar, você não pode mais dançar, você não pode mais beber, você não pode mais fazer nada. Eles acham que, as pessoas, né, à nossa volta, acham que a gente tem que manter zen 24 horas por dia, porque agora a gente medita, porque a gente é espiritualista, que a gente não pode ficar com raiva do outro, que a gente não pode ter um sentimento de tristeza às vezes, que a gente virou luz, santo, né? A maioria das pessoas pensam assim, e elas começam a nos julgar quando a gente começa a fazer o contrário daquilo que elas esperam. Então, as pessoas, elas começam a nos transformar em gurus. Elas começam a achar que a gente não pode errar mais, sabe? E é difícil lidar com isso, porque a gente tenta explicar para essas pessoas que o fato da gente ser espiritualista, estudar espiritualidade, não nos transforma em um ser de luz de uma hora para outra, do dia para a noite. Pelo contrário, a gente vai passar por provas, a gente vai passar por momentos em que a gente vai se estressar, que a gente vai ter conflito com outras pessoas, justamente para nos ajudar a trabalhar mais isso. A gente ainda é um ser humano. Não é porque a gente medita, porque a gente acredita na espiritualidade, porque a gente tem um contato com os nossos mentores, que a gente virou santo, luz, não, tá? É complicado isso, porque é difícil colocar na cabeça das pessoas essas coisas. As pessoas vão julgar vocês porque elas acham que agora você não pode nada. Você tem que ser exemplo e tem que ser sempre calmo, sempre tranquilo, não pode falar de ninguém, não pode se estressar com ninguém, tem que ficar só meditando ali 24 horas, não pode sair na noite, não pode fazer nada, não pode beber. Então, é importante vocês saberem disso, porque não é bem assim, né? Já dizia Buda, o equilíbrio, o caminho do meio. Então, a gente pode tudo, tá? Não deixem as pessoas julgarem vocês. Você pode tudo, você não precisa parar de fazer nada. A questão é ter equilíbrio, é saber respeitar os seus limites e os limites dos outros, e é saber se proteger energeticamente, é saber diferenciar quando uma raiva é sua, quando não é, quando você está se sentindo mal, entender o porquê você está se sentindo mal e pensar um pouco antes de agir. Então, essas coisas vão acontecer e é importante que a gente mantenha sempre o equilíbrio e o caminho do meio, que nada é rigoroso demais, nada é rígido demais. Você pode continuar fazendo tudo que você sempre fez, com equilíbrio, é claro. E o intuito de evoluir, o intuito de despertar e de entender todas essas coisas é que a gente consiga conviver com essas pessoas negativas, pessoas dramáticas, pessoas vitimistas, sem deixar com que aquilo nos afete. No início é um pouco difícil, então a tendência realmente é essa, de se afastar, mas com o tempo a gente vai conseguindo entender como reagir, como não absorver as energias que as pessoas emitem, as energias negativas, como não deixar com que aquilo nos desequilibre, como passar pelos problemas sem deixar que eles nos afetem muito. A gente começa a entender tudo isso e começa a ficar mais fácil. E às vezes a gente pensa que depois que despertou para a espiritualidade, que está tendo um contato mais a fundo, que as coisas vão ficar sempre tranquilas, né? Que as coisas vão ficar, a gente vai ser eternamente felizes. Mas a gente se engana, porque o nosso intuito em estar aqui é justamente passar por esses desafios e aprender com eles e a cada vez mais evoluir e melhorar. A felicidade é uma coisa que a gente precisa entender, que não existe a felicidade eterna. A felicidade ela é momentânea. Você tem momentos de felicidade. E sempre após os momentos de muita felicidade, vem momentos difíceis. Isso é uma lei, é uma regra, sempre é assim. E sempre depois de momentos muito difíceis, vem a calmaria, vem os momentos de felicidades. Então a felicidade ela é momentânea, ela não é eterna. A gente nunca vai alcançar a felicidade eterna, até porque o motivo de estarmos aqui é justamente esse, aprender a lidar com desafios, né? Se a gente não tiver desafios, não tiver problemas, não tiver coisas para lidar, a gente transcendeu, né? Desencarnou, porque não precisa mais estar aqui. Então se a gente está aqui, é para isso. É para aprender a lidar com os momentos, para aprender a lidar com os desafios e entender que a felicidade ela é momentânea.
né? Você pode estar feliz hoje e amanhã você tá com um problema pra resolver. E aí você resolve, ok, fica feliz de novo porque resolveu esse problema. E é assim. Era isso então que eu queria conversar com vocês. Coisas que a gente vai ter que enfrentar, que são difíceis, mas que são necessárias. E essa questão dos julgamentos que sempre vão acontecer, das pessoas apontarem o dedo pra você, de falar que você agora não pode mais ser assim, que você agora não pode mais ser isso, porque você prega a espiritualidade, porque você prega aquilo e aquilo outro. E você entender que não é bem assim, tá? A gente ainda é um ser humano e a gente tá aqui pra aprender. E a gente tem que deixar isso claro para as pessoas. As pessoas elas precisam respeitar os nossos limites, assim como nós respeitamos os deles. É difícil, como eu sempre já disse, esse processo, mas com o tempo a gente vai ver que é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. É bom demais, é muito bom estar conectado com o universo e saber de todas as coisas que a gente descobre estudando a espiritualidade. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Gente, curte o vídeo para me ajudar, para o YouTube entender que esse vídeo é legal, para ele indicar esse vídeo para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!